No próximo domingo, às 17 horas, vai ter um encontro de formação e espiritualidade, promovido pela Pastoral da Caridade, sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2023, Fraternidade e Fome, com o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. O Washington está aqui? Vem aqui, Washington. Ele vai falar um pouquinho mais, está estudando sobre o tema da campanha e pode nos motivar, né? Além de participarmos, mas também vivermos esta campanha da fraternidade. Boa noite, gente. Na paróquia, a gente tem 3 comunidades. Uma na Vila, que é São Benedito, uma na Coab 5, que é São Pedro, e aqui na Coab 2, que é São Paulo Apóstolo. Então, unidas, somos uma paróquia. Há um trabalho nas 3 comunidades que arrecada alimentos e destina para famílias carentes. Então, tem um cadastro. No primeiro recado, eu falei que eram mais de 300 famílias. No segundo, eu falei que era mais que 350. São 451 famílias cadastradas. Acho que aqui deve dar 400 pessoas sentadas. Então, imagine a igreja. Então, todo esse povo está cadastrado para receber uma cesta básica. Mês sim, mês não, porque a gente não tem alimento suficiente. Então, os alimentos trazidos na missa são separados, visto validade, é montada uma cesta básica, e aí é selecionado um grupo desses 451 para vir aqui receber a cesta básica. A gente faz oração, a gente conversa também, tá? Então, para que a gente não seja uma dispensa. Então, a gente vem para conversar, apoiar, orientar e também trabalhar para que essas pessoas não sintam fome. A igreja, durante um ano, vai trabalhar o tema Fraternidade e Fome. É a 3ª vez que a igreja trabalha por um ano o tema fome. Então, já faz décadas, o primeiro ano que falou sobre fome. Então, décadas passaram e a fome ainda é muito presente no nosso dia. Como combater a fome? Primeiro, um país que produz muito alimento, desperdiça muito alimento, e às vezes produz e planta o que vende mais caro. Então, está muito voltado para o lucro. Então, a gente tem fome num país que sobra alimento, não faz sentido. Então, se a gente seguir o exemplo de Jesus Cristo, a gente vai partilhar e vai pensar no outro. Se um cuidar do outro, a gente consegue melhorar a questão da fome. Só que a fome não é só isso. Tem questão de vício, tem questão de emprego, tem uma série de questões. Então, a igreja preparou um documento que a gente está estudando. Então, na semana que vem, no domingo, às 17 horas, aqui na igreja, a gente vai ter um momento de espiritualidade, música, e vamos conversar sobre a fome. Além disso, propicia um momento também, falando da catequese, as crianças. A gente vai ter um encontro com as crianças para falar sobre a fome. Olha que legal. Então, desde pequeno, já vai começar a refletir a questão da fome, porque para ser cristão, para ser católico, a gente tem que olhar para o outro, a gente tem que combater a fome, isso é parte da nossa missão. É rezar e agir. E aí eu estava ali no fundo reparando, uma criança estava, durante a consagração, ela ajoelhou, ela ficou um tempão ajoelhada, passou a consagração, ela continuou ajoelhada, rezando, a pessoa que está com ela, de pé em todo momento, e ela de joelhos, sozinha, o tempo inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, muitas vezes, a gente manda o filho para a escola, imaginando que é o professor que educa, quando o primeiro professor são os responsáveis. E aí a gente manda para a catequese, imaginando que são os catequistas que vão ensinar eles a questão da religião. Mas, na verdade, o primeiro catequista é o pai e a mãe. Na vida, e aí eu vou falar por experiência própria, tá? Eu poderia citar situações da minha história aqui, mas, enfim, muitas vezes, já era muito comum a gente ouvir pai falar, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Eu vivi isso, então eu posso falar. Isso não funciona. A gente vive uma geração diferente. Então, quando a gente traz o filho para a catequese, a partir deste momento, nós precisamos vir à missa também. E aí, falando da fome, se nós, como adultos, pais e responsáveis, tivermos no nosso dia a dia ações que ajudam as pessoas e evitam que as pessoas passem fome, as crianças vão copiar esse comportamento. Então, na catequese, a gente vai conversar sobre a fome, eles vão aprender, mas é importante que no dia a dia, vocês que são responsáveis também pela formação de fé deles, também tenham uma atitude nesse sentido.
E eu citei a questão da criança, porque é comum, e já aconteceu muito na minha história de igreja, já faz bastante tempo, crianças ou jovens converterem os pais, porque os pais aprenderam com o comportamento da criança ou do jovem. E eu espero e acredito nisso também, especificamente na questão da fome. Então, vocês pais, não ia citar especificamente, mas assim, meus pais são católicos e não... Meu pai era católico e não veio à igreja. Então, o meu pai, ele não participou dos meus momentos aqui. Então, não veio quando eu me fiz crisma, quando eu me batizei, enfim. E meu pai sempre falava isso, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E meu pai fumava muito, 2 carteiras de Marlboro por dia. E hoje eu nunca fumei, não fumo. Tudo bem que eu não fumo, mas hoje não funciona mais. Então, a gente tem que ter o exemplo. Então, venham à missa, sabe? A partir de hoje, venham à missa. Né? Tragam eles para a catequese, mas venham à missa também. E procurem comportamentos que nos fazem mais humanos, mais cristãos, falando especificamente da fome. Então, domingo, às 5 horas, a gente vai estar aqui. Vocês todos são convidados. Eles vão poder aprender um pouquinho sobre fome, mas vocês também, para que a gente possa fazer algo por esse povo que tanto precisa, tá bom? E aí também a questão do alimento. Venham à missa, tragam alimento, ou mandem pelas crianças, mas esses alimentos vão ser destinados para as pessoas que precisam, e tem muita gente precisando, tá bom? Obrigado. Muito bem, então no próximo domingo, às 17 horas, aqui na Igreja Matriz.